Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Por que nós não desanimamos? Por que não desanimamos? Por que não desanimamos? Por quê? Qual é a razão? Qual é a razão de não desanimarmos? Nós temos as lutas aí, enfrentamos algumas lutas, muitas lutas, e nós vamos aprender aqui qual é a razão de não desanimarmos como igreja do Senhor. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, verso 16 a 18. Um dos textos mais bonitos que nós temos e mais chocantes que a gente vê nas Escrituras. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Após a leitura, nós vamos orar, pedindo a Deus a direção. Quero pedir a irmã Juraci para nos dirigir nessa oração. Mas não somente isso, eu quero pedir a irmã para orar pelos irmãos que não vieram hoje, né? Faltaram irmãos hoje, famílias hoje, nós vamos orar por eles, para que Deus os desperte, e se tiver algum problema acontecendo com algum deles, que o Senhor venha socorrê-los, né? Se não for problema, então, nós vamos pedir despertamento, né? E, sem problemas, então nós vamos orar, que não seja, né, problemas. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18, que nos diz assim: por isso, não desanimamos. Falamos todos juntos? Por isso, não desanimamos. Mas essa leitura está desanimada demais. Vamos fazer diferente? Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Agora começou a melhorar, mas eu ainda estou com o microfone. Por isso, não desanimamos. Assim está melhor, né? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Por que não desanimamos? Irmãos, o desânimo é algo que pega todo mundo em alguma fase da vida. E alguns, em quase todas as fases da vida, pega ele. A pessoa é apanhada pelo desânimo. Quem aqui nunca desanimou? Um dia vai desanimar em alguma coisa. É verdade ou não é? Você já chegou num ponto que você desanimou da própria vida? Tem pessoas que desanimam da própria vida. Mas aqui Paulo está dizendo, nós, por isso, o quê? Nós não desanimamos. Por isso o quê? Não desanimamos. Mas por qual razão, por que, Paulo, você não desanima? Ele está dizendo, por isso, isto é, pelas coisas que eu já disse antes. E agora eu vou fazer um resumo delas, do resultado delas na nossa vida, que fazem com que nós não desanimamos. Amém? Esta é a verdade do Evangelho. Capítulo 4, se você olhar aqui, capítulo 4,
Porque Paulo não desanimava do Evangelho de Cristo e até mesmo da igreja que o criticava. Capítulo 4, bem no início, vamos lá? Todos juntos? Verso 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Já viu uma pessoa desfalecendo? Né? Perdendo as forças? Nós não perdemos as forças, nós não somos desses que perdem as forças. No ministério nós estamos firmes. Na palavra que o Senhor nos deu, no chamado que o Senhor nos deu para a nossa vida, nós continuamos firmes. Não tem esse negócio de perdeu as forças. Esmureci. Estou com preguiça. Desanimei. Não tem isso não. Sabe por quê? Olha só. Verso 2 em diante. Continue comigo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Você leu esse versículo aí, e eu suspeito que você não entendeu quase nada, porque a linguagem não é fácil mesmo, o jeito de ele escrever, de estar aí, não é fácil de entender, não é isso? Você leu aí direitinho, viu isso? Mas eu quero, para você entender, você tem que compreender o contexto dessa carta, ou seja, por que ela foi escrita. E sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo plantou a igreja em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Se você for lá no mapa, lá no final da sua Bíblia, depois você vai encontrar os mapas. E lá na segunda viagem ele vai num lugar chamado Corinto e planta a igreja, começa a igreja. Igreja vibrante, sabe aquela igreja vibrante, irmão Camilo? Dons para tudo quanto é gosto. Tinha dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de não sei o quê, dom de não sei o quê, dom disso, dom de cura, dom de ajuda, dom de presidência, dons de... A igreja cheia de dons, só que tinha um problema. A igreja era imatura. Era imatura. E uma igreja cheia de dons não significa que ela é madura. E aí, essa igreja imatura, ela tem vários problemas. Paulo sai de lá, vai para Jerusalém, depois vai para Antioquia, depois volta. E essa igreja está com um problema. Por quê? Porque essa igreja entra um caso de imoralidade lá. A coisa estava tão feia, irmãos, que tinha um rapaz lá que estava ficando com a mãe, com a mulher do pai. E os coríntios, o nome coríntio, que significa tornar-se prostitutos, ou viver uma vida bagunçada, vamos assim, sexualmente, os coríntios já estavam quase falando assim, olha, nós somos bagunçados, a nossa vida é meio complicada, mas igual essa igreja aí, nós estamos perdendo, porque olha para o seu caso dessa igreja, está feio. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. E Paulo escreve para a igreja, depois ele volta ali, cuida da igreja, sai e passa um tempo, surgem lá os falsos profetas. E tinha uns chegando lá dizendo assim, olha, nós somos aqui falsos profetas, não, nós somos aqui apóstolos, nós somos apóstolos, nós trouxemos até carta de recomendação, porque nós somos oficiais, apóstolos oficiais. Paulo não, Paulo é um apóstolozinho meia boca, coitado, é devagar demais. E aí a igreja é seduzida por aqueles falsos apóstolos que exploravam da igreja, e dominavam a igreja, e controlavam a igreja, e começa a própria igreja criticar Paulo, mas Paulo com imenso amor por esta igreja que o abandonou, que essa igreja que estava contra ele, criticando ele, falando com ele assim, olha, no capítulo 10, aqui, verso 10, falando assim, não, as cartas dele até que ele escreve muito bem, é bonzinho, mas quando ele chega, a presença é fraca, ele é fraco demais, não sabe falar, né? Diz os historiadores que Paulo era baixinho, meio parrudinho aqui nos ombros, as pernas tortas, o nariz curvado,
E tem uma parte que eu não gosto muito de falar, que o cabelo dele só ia até a metade da cabeça. E essa era a fisionomia de Paulo. E quando ele falava, ele não tinha aquele vozeirão tipo Cid Moreira, mas ele era uma pessoa muito fraca. Mas uma coisa era interessante em Paulo, que ele tinha o olhar de um anjo. Mas aí também já é Floriar, o historiador Floriano. Irmãos, se essa era a real aparência de Paulo, e a igreja chegava e falava, até que ele escreve bem, mas para pregar é ruim demais, misericórdia, vai pregar ruim assim. E tinha outros pregadores lá, Apolo, que era o grande pregador. Aquele Apolo sabia falar assim de um jeito tão bonito que as pessoas ficavam encantadas. O apóstolo Pedro, eles louvavam a Deus pelo apóstolo Pedro. Tinha um grupo que dizia, não, eu sou de Cristo. Eu não sigo, eu não tenho negócio de liderança de igreja, não gosto disso não. Eu sigo assim, ó, Jesus aqui, ó, no meu coração, aqui na minha cabeça, aqui. Só eu e Deus, entendeu? Tinha esse grupo chamado Grupo de Cristo. E esse pessoal, essa igreja ficava descendo por porrete de Paulo. E Paulo então escreve, e agora você vai entender um pouco mais do verso 2. Lê aí comigo o verso 2, capítulo 4, verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. O que é isso? É aquelas coisas que os homens fazem na treta. Agora você entendeu que eu estou usando a linguagem aqui, bem popular de morada, sabe? Na treta. Sabe quando você, lá no seu coração, você falou alguma coisa, enganou uma pessoa e fez uma coisa para atingir outro alvo? E aí ele continua assim, ó. Não andando com o quê? Astúcia, com esperteza. Ó, Paulo não tinha aquelas esperteza. Sabe aquela esperteza de líder? Não, aquelas malandragens. Eu conheci um pastor, não quero difamar aqui, mas tem uns pastores que tem que ser exposto o erro deles. Ele, sem falar o nome deles, ele fez o seguinte, ele viu que a igreja estava contra ele porque ele alterou e fez uma besteira na vida. Ele pegou e mandou pôr uma placa na igreja, bem grande, luminosa. Aí os irmãos, todo mundo só comentava sobre a placa e não comentava sobre ele. O que era isso? Isso é o quê? Esperteza. Pois Paulo diz, nós não temos isso, não. A nossa vida é transparente. O que nós fazemos é sem esperteza e sem malandragem. Sem treta. É assim. Vamos continuar, verso 2. Não andando com astúcia, nem o que, irmãos? Adulterando a palavra. Quer dizer, dando uma mudadinha na Bíblia aqui. A Bíblia diz isso, mas a gente vai dar uma mudadinha aqui para ficar do jeito que nós gostamos, entendeu? Ou do jeito que eu possa atingir um alvo mais interessante. Pois Paulo não fazia isso. Ele não muda a Bíblia, ele não muda a palavra de Deus, ele não muda. Aquilo que é. Amém, queridos? É assim que ele anda. E ele diz assim, antes recomendando a nossa o quê? Consciência, a consciência de todo homem. Pode pesquisar na nossa vida. Você quer olhar lá o que nós fazemos no Facebook? É claro que Paulo não tinha um Facebook naquela época, né? O que nós falamos pelo chat, lá, inbox, carta book, você quer saber o que a gente faz na vida? A nossa vida é transparente, de acordo com a sua consciência, nós andamos pela consciência nossa com Deus, tudo limpo. Agora, ele vai dizer assim, olha, continua aí, ele vai dizer assim, na presença de Deus, pela manifestação de quê, irmãos? Da verdade, a verdade do Evangelho. De que ele está falando? É a verdade que se manifesta no coração dele, ó, o Evangelho. E ele vai dizer no verso 13, verso 3, todos juntos. Mas se o nosso Evangelho, isso é essa verdade, ainda está encoberta, é para os que se perdem que está encoberto. Irmãos, Paulo está falando isso aqui, e é muito importante para nós, porque agora você entende por que Paulo não desanimava. Olha, tem gente criticando ele. Os irmãos que deveriam apoiar ele, o que está fazendo? Descendo a lenha, quebrantando o coração dele com críticas, falando coisas ruins dele. Você já teve uma pessoa que falou mal de você? Acho que não, né? Mas se você já teve, deve ser que dói, não dói?
E quando você deve, é uma coisa. Mas quando você não deve, aí é doído mesmo, não é, irmãos? Hã? E se essa pessoa for aquela pessoa que você espera o maior apoio? Hã? Você espera o maior apoio dessa pessoa, pois essa pessoa te critica de coisas que você não fez de errado. Pois Paulo estava nessa situação. E aí, dá vontade de desanimar, não dá? Tem pessoas que dá vontade de sumir no mundo. Ah, como eu queria mudar assim, ó. Sumir. Já teve vontade de sumir também? Pois é. Seja bem-vindo ao time, não é só você não. Todo mundo já teve esse momento. Mas Paulo diz, nós não desanimamos por causa deste evangelho. Por causa do evangelho. Todos juntos? Por causa do evangelho. Porque ele está produzindo 3 grandes coisas em nós. Vamos comigo? 3 grandes coisas. Vamos ver então quais são? Primeiro, por que não desanimamos? Todos juntos? Porque embora fracos, somos renovados. O evangelho trabalha em nós de uma forma maravilhosa. Nós somos fracos, isso é fato. Nós somos vaso de barro. Se você olhar, você vai ver bem isso. Desculpa, no verso 7, todos juntos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos um vaso de barro e a excelência e o tesouro é quê? É o quê? É o evangelho. O evangelho que está em nós. É Cristo Jesus em nós. Esse é o tesouro que nós temos. Esse é o tesouro. Nós somos fracos, mas esse tesouro, que é o evangelho, que é Cristo em nós, está renovando a gente. Renovando. E agora leia o verso 16 comigo e veja bem o que nós temos aqui. Verso 16, capítulo 4, 16. Todos juntos? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Preste atenção, eu fiz ali uma comparação para você olhar. O que é o homem exterior? É a mistura do corpo e da nossa velha natureza, natureza caída. Essa aí, o corpo, todo mundo sabe, todo mundo tem, é o nosso corpo físico, mas nele está atuando também o quê? A natureza caída, a velha natureza nossa, a inclinação para o pecado ainda, as nossas falhas, os pecados agindo no nosso coração. Nós falhamos, nós erramos. Muitas vezes a gente deveria escolher o que é certo e a gente acaba escolhendo o que é errado, segundo Deus. Então, nós erramos para com Deus, porque aquilo que segundo Deus é certo, nós não escolhemos. Agora, irmãos, o homem exterior é também o corpo, que nós já dissemos. O corpo, caso você não saiba, o corpo nosso não está, ó. Ele está, ó, diminuindo. Sabia disso? Com certeza. Os jovens que estão aqui hoje não sabem bem disso. Eles pensam que a vida é de 80 para 100, topado. Né? Mas quem já chegou assim nos aninhos a mais, já percebeu que o cabelo já não é mais o mesmo. Que a arcária dentária já não está respondendo muito bem, aparece de vez em quando umas chamadas dores, uns dentes que vão começando a cair, a ir embora, não é assim? Cabelo eu já falei, não é? Aí aparecem uns problemas, umas doenças, negócio no joelho, né, irmã Geraldo? Uns problemas, e você fala, por que o negócio não está funcionando? É por quê? Exatamente, é assim. Mas os jovens ainda não sabem disso, não é, Sara? Não sabem disso. Mas aí ele diz, por mais que o nosso corpo, o nosso homem exterior esteja
caindo, nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o homem interior? A nossa alma. Os nossos sentimentos estão sendo renovados, os nossos pensamentos, a nossa afeição, o nosso entendimento. Às vezes eu fico pensando assim, gente, já pensou o missionário Hilton com essa cabeça de hoje e com um corpinho de 17 anos? Hã? Que bênção que não seria, né? Mas quando o missionário tinha 17 anos, a cabeça não prestava assim não. Entendeu? Estava precisando de um renovo bem maior. Então eu quero dizer para vocês aqui, ó, jovens. Quantos jovens tem aqui hoje? Tá bom? Você tem que pensar no seguinte: busque a Deus para renovar seus sentimentos, seus pensamentos, o mais rápido possível, faça um download da palavra de Deus no seu coração, encha mesmo do Espírito, busque oração para o quê? Para o quê? Renovar o homem interior, porque o exterior está indo de mal a pior. O apóstolo Paulo estava na terceira viagem missionária, ele já era considerado Paulo o Velho. É sério, Paulo o Velho. E agora ele está mostrando, olha, o corpo, gente, ó, vai decaindo. Mas quem tem o evangelho no coração, a alma vai só subindo, animando. Então, primeira coisa, por isso nós não desanimamos, não. Não é doença que faz a gente desanimar, não, irmãos. Não, doença não. Não. Você pode ficar desanimado na doença para fazer algum serviço ou outro, mas na fé, nunca. Por quê? Porque doença não desanima o evangelho dentro de você. Amém? Quem está operando dentro do seu coração é o evangelho. Se for, então você não desanima. Segunda razão. Vamos lá? Por que não desanimamos? Porque mesmo que? Porque apesar de afligidos, temos um futuro glorioso. É uma verdade, um fato que não pode negar, não se pode negar. Cristo Jesus disse: vou preparar-vos lugar, morada. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que o que a gente sofre aqui, olha o verso 17, leia aí comigo o verso 17, todos juntos. Verso 17. Porque a nossa o quê? Leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui o apóstolo Paulo abusa de uma coisa que a gente chama de hipérbole. E ele abusa exatamente para dizer para nós que as diferenças são enormes, né? Amém? Primeiro ele diz assim, olha, porque a nossa o quê? Leve e momentânea ou breve tribulação. Uma perguntinha aqui para você. De que tribulação Paulo estava falando? Será que é das que nós temos aqui hoje? Hã? Cuidar de menino é fácil? Hã? É fácil? Essa é a tribulação? É uma doença? Isso é a tribulação que nós temos hoje? Será que eram essas as tribulações de Paulo? Não. Vamos ver aqueles textos que nós temos ali. Capítulo 4, verso 8 a 12. Todos juntos? Capítulo 4, todos juntos, verso 8. Todos juntos? Em tudo, desculpa aqui, irmãos, esse texto aqui primeiro, esses textos aqui. Capítulo 4, verso 8 a 12. Todos juntos lá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 10. Levando sempre no corpo o quê?
o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. A sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Notou isso aí? Nós que estamos vivos para Cristo, todos os dias somos entregues à morte. Continuando. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Significa que Paulo estava sofrendo para que a palavra chegasse aos coríntios. E chegando aos coríntios que os perseguia, que falava mal dele, ele os abençoava, aqueles que o perseguiam. Tá bom? Aqueles que ele esperava o melhor deles, recebeu o pior. Mas por eles ele estava sofrendo para que a vida de Deus chegasse até os seus perseguidores. Amém? Todo mundo entendeu? Agora, não só isso. Capítulo 6, verso 4 a 10, todos juntos? 6, de 4 a 10. Vamos lá? Pelo contrário, todos juntos? Em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita o quê, irmãos? Paciência, nem que mais? Nas aflições, nas privações. Você passa por privação? A crise financeira, por exemplo, traz algumas privações. Não pode comprar isso, não pode comprar aquilo, não pode comprar aquilo outro. Isso é privação, um tipo. Mas ele sentia muitas privações. O que mais? Nas angústias. Essa palavra quer dizer como se estivesse esmagando a alma. Vamos continuar? Nos o quê, gente? Açoites. Alguém aqui já passou por açoite? Não, seu pai não bateu tanto em você assim. É verdade ou não? Né? Desse tanto não. No que mais? Nas prisões. Alguém já foi preso? Aqui não. Que mais? Nos tumultos. Gente que faz bagunça na hora da pregação para ver se Paulo é preso. Pegaram Jason, por exemplo, lá em Atos 19, e desceram o porrete no Jason. É verdade, irmãos, que coisa. O que mais? Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas das justiças, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Como enganadores, o povo tratava eles da igreja como enganadores, mas eles eram verdadeiros. O que mais? Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, até dos anjos e dos demônios. Os demônios disseram assim, quando alguém foi expulsar demônio, lá também em Atos 19, uma turma de judeus foram expulsar demônio de um rapaz. O demônio falou assim: eu conheço Paulo e conheço Jesus, que vocês estão... O pessoal chegou expulsando o demônio em nome de Paulo e de Jesus. Eles disseram: eu conheço Paulo e conheço Jesus. Quer dizer, os demônios conheciam muito bem o apóstolo Paulo, porque onde o apóstolo Paulo ia, o poder de Deus ia repreendendo as obras das trevas. Mas os demônios falaram assim: mas você, quem é você? Quem são vocês? E pegaram ele, deram uma surra nele, tiraram as roupas deles e mandaram eles pelados para casa. Foi, né? Então, Atos, capítulo 19, né? Então, meus queridos, sabe o que é isso? Paulo era conhecido, muito bem conhecido, sabe aonde? Nas regiões celestes, embora os próprios crentes ignoravam o apóstolo Paulo. O que mais? Ele diz, como se estivéssemos o quê? Morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre o quê, irmãos? Então, tira essa tristeza em nome de Jesus do seu rosto, se ela vier. Tá bom? Você tem o Evangelho de Cristo no seu coração? Você pode estar sendo entristecido,
Alguém está te entristecendo, ou algumas pessoas, ou a circunstância. Mas você tem um motivo maior, o evangelho no seu coração, para andar o quê? Alegre. E ele diz mais, pobres. Ué, Paulo não era rico, não? Não. Ele era pobre. Mas o quê? Enriquecendo a muitos. Isso é pela palavra. Nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Ainda temos mais. Capítulo 11, 23 a 33. São 3 listas de sofrimento que o apóstolo Paulo faz. 11, 23. Todos juntos. São ministros de Cristo, esses falsos apóstolos, ele está falando. Falo como fora de mim. Isso é, eu estou aqui falando como se eu estivesse debatendo. Como eles querem que eu debata. Mas eu não vou fazer um debate, eu vou só dar umas pinceladas. É isso que ele quer dizer como falo fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, o quê? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Vamos enumerar aí junto comigo, verso 24, todos juntos? 5 vezes recebi dos judeus o quê? Uma quarentena de açoites, menos uma. Uma quarentena menos uma. Chicoteado. Dos judeus. Que presentão, né? 25. Fui 3 vezes fustigado com varas. Aí já é diferente. É outro tipo de surra. Uma vez apedrejado. Dessa ele quase morreu. Está lá no Atos 14, em Listra. Outro, em naufrágio, 3 vezes. Ele viajou 3 vezes, naufragou 3 vezes. Isso aqui é uma pessoa realmente muito abençoada do ponto de vista evangélico hoje, né? O evangélico ia pensar assim, Paulo, nós temos que fazer uma oração de descarrego no você. 3 vezes você viajou, 3 vezes você naufragou. Você não pode entrar no navio. Era só ele entrar no navio, alguém fala assim, Paulo, vai junto? Vou não. Você está entendendo? E o que mais ele disse? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Isso, gente, é horrível. Um frio terrível, a água do mar, aquela coisa, o perigo de tantos perigos. Enfim, 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, quer dizer, da mesma pátria, isso é, os conterrâneos dele, em perigos de quê? Gentios, gente estranha que fala de língua estranha. O que mais? Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, entre falsos irmãos. Tinha esse também, né? Que mais? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, agora você entendeu o exterior aí, é o corpo sofrendo nessas lutas todas. O que ele diz mais? Ao que pesa sobre mim diariamente. Que responsabilidade é essa, gente? A preocupação com todas as igrejas. Ele não deixou os coríntios fora. Irmãos, estamos sofrendo, mas temos um futuro glorioso. Por isso, ele repete em outras partes. Romanos 8, 18. Considero que os nossos, o quê? Sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, por isso, irmãos, ele diz, então, no verso 17, essa leve, você viu aí? Leve e momentânea tribulação. Foi só isso que ele passou. Era leve e momentânea, sabe por quê? Porque em comparação com o que nós recebemos na glória, receberemos na vinda de Cristo. Não tem tribulação aqui que sequer chegue aos pés
desse grande e maravilhoso presente. Você está certo que estará no reino celestial para sempre com Cristo desfrutando? Se você está certo, você não desanima. As tribulações não te desanimam. Não. Continua firme, buscando a Jesus, servindo a Jesus, amando a Jesus, pregando o Evangelho, andando com Jesus, sendo um crente fiel, dedicado ao Senhor. Sabe por quê? Porque o que nós temos lá na frente é incomparavelmente maior do que tudo que nós sofremos aqui neste mundo. A última razão. Verso 18, todos juntos? Capítulo 4, verso 18. Leia comigo o verso 18, todos juntos, capítulo 4, 18. Vamos lá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a nossa terceira razão é que Paulo, mesmo vivendo no mundo corrupto, e assim como nós também temos a perspectiva da eternidade. Olha, a visão muda tudo. A visão muda tudo na sua vida e na minha vida. É a maneira de ver. A visão. Essa semana, eu passei a semana praticamente quase toda sem poder dormir. Um problema aí, eu fiquei com uma inveja estranha da irmã Fia, sentir asma, sentir crise asmática, e passei sem dormir. É ruim. Já tinha tido, mas não desse tanto. Uma semana aí também é demais. Mas eu tenho duas maneiras de encarar isso. Ou eu encaro esse sofrimento da perspectiva humana, olha aqui comigo, da perspectiva humana ou da perspectiva divina. Notou? Você tem duas formas de olhar a vida. Da perspectiva humana, pecadora e caída, ou da perspectiva de Deus. Mas como eu vou olhar de acordo com a visão de Deus? Pois Paulo diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É o que ele tem para nos dizer aqui adiante. Capítulo 5, verso 7, todos juntos? 5, verso 7, olha aí, ele continua e diz assim, no capítulo 5, verso 7, todos juntos? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ah, como é que você vê as coisas de acordo, Deus? Quando você olha para as coisas de acordo, a fé. É aí que está o diferencial. E eu já contei aqui, eu estava no hospital por outro motivo há um tempo atrás, né? Pedra nos rins. E chegou uma irmã e disse assim, missionário, nós vamos orar para Deus te tirar dessa situação horrível. Você está aí, quase que ela falou assim, esmagado, destruído, não presta para nada, você é acabado, né? E eu lá com aquelas soro, aquele trem pendurado e aquele negócio esquisito, eu vou orar, pedir Deus para te tirar dessa situação. Eu meio assim, estava meio zonzo, mas ainda conseguia pensar. Eu virei para ela, pus a mão na mão, minha mão na mão dela e falei assim, ô irmã, era uma senhora, então tem que falar com muito cuidado, né? Paulo orienta assim, ô irmã, eu estou na presença de Deus, minha irmã. Até se eu morrer aqui nessa situação, eu estou na presença de Deus aí. Eu não estou ruim não, minha filha. Pode orar por esses aí que estão sem Cristo, porque eu estou bem e melhorando. Eu estou bem e melhorando. Eu posso melhorar da doença e melhorar, ou eu posso melhorar, partir para a glória, mas eu estou bem e melhorando. Agora, você pode ver isso da perspectiva humana.
É verdade, irmã. Eu estou acabado. Né? Se eu estou aqui, deve ser, irmã, que Deus está me castigando horrivelmente. Eu estou no fundo do poço, eu estou num buraco negro, Misericórdia! Que visão é essa? Você está entendendo? Então, olha da onde você está olhando, de onde você está vendo. Os coríntios olhavam para Paulo e falavam assim, navegou 3 vezes, nas 3 afundou. Todo canto que ele chega, ele leva uma surra. E os falsos profetas certamente já estavam dizendo, nós aqui estamos numa boa, nós aqui estamos saradão, certinho, beleza, nós estamos aqui muito bem. Agora aquele apóstolozinho lá, aquele baixinho, careca, aquele lá, coitado, aquele lá deve estar fora da vontade de Deus, sabe por quê? Olha o tanto que aquele homem está sofrendo. Para sofrer daquele jeito, só é castigo de Deus. Né? Como os romanistas falaram de Calvino. Calvino sofreu demais, gente. Você lê a história de Calvino, só a mulher de Calvino, Idelete, que nome esquisito, né? Idelete. Eu não vou contar todos os sofrimentos, mas tiveram 3 filhos, os 3 morreram. E ela quase morreu, né, com esses. E chegaram alguns romanistas da igreja que era contrária a Calvino e falaram assim, Deus está castigando ele para não deixar uma semente, para que nada do que ele diga prospere, para que ele suma da face da terra. Calvino hoje é um dos camaradas mais lidos no mundo. Ele não teve filho, mas discípulo não é o que falta. Sabe por quê? Aquele sofrimento todo que ele passou, Deus está salvando gente pela leitura, pelos escritos que ele deixou hoje. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Está me entendendo? É assim, ó, vê pelo quê? Vê segundo o homem ou vê segundo Deus? Por isso nós não Por isso nós não desanimamos. É por isso. Não tem derrota para o cristão. Não existe, irmãos. Não existe. Derrota da perspectiva de... Não. Amém? Vamos orar? Quero desafiar você a pelo menos 3 coisas aqui, rapidinho. A única razão para andarmos desanimados são os nossos próprios pecados. Você está desanimado? Leve em consideração isso, seus próprios pecados. 2, devemos mostrar às pessoas o que? A mudança, ele está renovando dia em dia. O que mais? Esperança, porque nós cremos que o sofrimento aqui se tornará em peso de glória, e fé, não andamos pela vista, segundo o homem, mas segundo Deus, que Deus tem nos dado. Então nós vamos demonstrar isso para as outras pessoas. 3, devemos nos esforçar para viver uma vida acima das adversidades, para a glória de Deus. Todos comigo aqui? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a verdade da Tua palavra. Se hoje veio alguém, Senhor, desanimado aqui, que o Senhor ponha a fé salvadora no coração. Se veio alguém, Senhor, que já tem esta fé, mas de alguma forma, como Pedro olhou para as circunstâncias, para o vento forte, deixou de olhar para Cristo e começou a naufragar, eu peço, Senhor, que nesta noite o Senhor renove agora o coração de cada um de nós. E que esses motivos estejam no coração de cada um de nós para nunca desanimarmos e seguirmos Cristo firme na fé. Não abandonar a fé, mas continuar firme seguindo a Cristo. Não deixar o Evangelho, mas andar com Jesus firme todos os dias da nossa vida, seguindo Jesus, até nos encontrarmos com o Senhor na eterna glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Caminhamos então para o nosso encerramento com um desafio a você. Um desafio. Essa semana, olhe se você está ficando desanimado com alguma coisa e considere o fato de que isso é o pecado no seu coração
mas não é o Evangelho. E converta-se do seu pecado e volte o seu coração para o Evangelho, porque no Evangelho nós não desanimamos. No Evangelho nós não desanimamos. Outra coisa, desanimar aqui é não deixar de seguir Jesus. Então hoje, decida no seu coração, eu quero ser um crente abençoado, fiel, dedicado ao Senhor, eu quero andar com Cristo todos os dias da minha vida, ser renovado todos os dias. Amém?